Amenidade, do Livro da Esperança, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 5. A benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Capítulo 9, item 6, do Evangelho segundo o Espiritismo. Emmanuel comenta: surgem, sim, as ocasiões em que todas as forças da alma se fazem tensas, semelhando cargas de explosivos prestes a serem detonadas pelo gatilho da boca. Momentos de reação diante do mal, em que a fagulha da mágoa assoma do íntimo, aviventada pelo sopro do desespero. Entretanto, mesmo que a indignação se te afigure justificada, reflete para falar. A palavra não foi criada para converter-se em raio da morte. Imagina-te no lugar do interlocutor. Se houve deficiência no concurso de outrem, recorda os acontecimentos em que o erro impensado te marcou a presença. Se algum companheiro falhou, involuntariamente, na obrigação, pensa nas horas difíceis em que não pudeste guardar fidelidade ao dever. Em qualquer obstáculo, pondera que a cólera é bomba de rastilho curto, comprometendo a estabilidade e a elevação da vida onde estoura. Indiscutivelmente, o Verbo foi estabelecido para que nos utilizemos dele. O silêncio é o guardião da serenidade, todavia, nem sempre consegue tomar-lhe as funções. Isso, porém, não nos induz a transfigurar a cabeça num vulcão em movimento, arremessando lavas de azedume e inquietação. Conquanto se nos imponha dias de franqueza e esclarecimento, é possível equacionar harmoniosamente os mais intrincados problemas, sem adicionar o fogo da violência às parcelas da lógica. Dominemo-nos para que possamos controlar circunstâncias. Chefiemos as nossas emoções, alinhando-as na estrada do equilíbrio e do discernimento, de modo a que nossa frase não resvale na intemperança. Guardar o silêncio quando preciso, mas falar sempre que necessário, a desfazer enganos e a limpar raciocínios, entendendo, porém, que Jesus não nos confiou a verdade para transformá-la numa pedra sobre o crânio alheio, e sim num clarão que oriente aos outros e alumie a nós. Na página de hoje aprendemos com Emmanuel que as palavras do Mestre, que disse que os mansos herdariam a terra, se traduz na nossa palavra, no nosso verbo, na nossa possibilidade de receber ofensas e não reagir, mas sim agir, oferecendo a outra face, evitando a maledicência, a resposta amarga e cruel. Emmanuel destaca nessa página que todos nós temos a possibilidade de usar o verbo, a palavra, e, por consequência, devemos ter muito cuidado. Muitas vezes as palavras podem se fazer como cargas de explosivos, prestes a serem detonadas. Reagir, portanto, ao mal pode ativar a fagulha da mágoa no íntimo, aumentada pelo desespero. Mas mesmo que a indignação nos alcance, reflitamos antes de falar, porque a palavra não foi criada para converter-se em raio da morte. Emmanuel nos pede a nos colocarmos no lugar do outro. Se falharam conosco, pensemos que um dia nós também falhamos, que o erro marcou a presença em nossas vidas e, nas horas difíceis, muitas vezes não guardamos fidelidade ao dever. A cólera não resolve,
nunca reagir ao erro de alguém de forma encolerizada, porque ela é uma bomba de rastilho curto que compromete a estabilidade e a elevação da vida. Finaliza então o professor, explicando que o Verbo foi estabelecido para que nós utilizemos dele. E apesar do silêncio ser o guardião da serenidade, muitas vezes nós precisamos da palavra, do Verbo, a fim de trazer calmaria, ao invés de lançar lavas de azedume e inquietação. As palavras, portanto, não devem adicionar fogo à violência, e sim, através da lógica, trazer a pacificação. Para tanto, precisamos nos dominar, controlando circunstâncias, chefiando nossas emoções, alinhando-nos na estrada do equilíbrio, do discernimento, para que a nossa frase não se constitua em intemperança, em divisão, em mágoas. Guardemos, portanto, o silêncio sempre que for preciso, mas também falemos quando for necessário, desfazendo enganos, limpando raciocínios e compreendendo que Jesus não nos confiou a verdade para transformarmos-nas numa pedra que amassa o crânio dos outros, mas sim, a verdade deve ser utilizada como um clarão, orientando e iluminando a todos. Que assim seja.